Está começando agora o nosso segundo Green Volt Talk. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Gisele. E eu sou o Lucas Gouveia, engenheiro e CEO da Green Volt. E hoje uma dúvida muito comum está sendo sobre financiamento. As pessoas estão pensando, a taxa está alta, será que compensa financiar? Por que eu não esperaria juntar o dinheiro e fazer um investimento à vista? Por que eu teria que pagar juros? São perguntas muito pertinentes, né? Eu acho que é um tema que eu gosto bastante de falar. A gente sempre está discutindo isso com os clientes, né? Com o time de vendas também. Então, nós vamos trazer aqui para vocês todos os detalhes. Isso. E eu acho que a gente podia começar contando também duas histórias de clientes nossos, né? Foram histórias que realmente aconteceram, né? Eu acho que você devia começar pela história do Daniel. Então, o Daniel, ele tinha uma conta de mais ou menos R$1.200, 1.200 kWh ali na época, né? E ele decidiu acabar com esse custo desnecessário. Tomou a decisão e, na verdade, na época, ele não tinha o dinheiro sobrando em caixa, vamos dizer. Até tinha um valor, mas ele preferia não descapitalizar. Porque você nunca sabe, né? Se você vai precisar ali de ter um valor para resolver algum problema mais imediato. Em qualquer negócio, o capital de giro, né, é muito importante, uma reserva de emergência também, né? Sim. Então, realmente, uma análise tem que ser feita com cuidado. Isso. O Daniel, ele cria cães de raça, né? Num sítio. Ele tem uma estrutura muito boa ali em Esmeraldas, né? Cria Doberman, se eu não me engano, com pedigree, né? Isso. Tem uma estrutura bem interessante lá e ao mesmo tempo que é um sítio, né? Um lugar bem agradável. Legal. E o Daniel, o que era o raciocínio do Daniel? Por que ele quis financiar, né? A conta de luz ele já paga todo mês e ele queria trocar a parcela da conta de luz pela parcela do financiamento, porque o financiamento também é todo mês. Sim. E eu falo que é trocar uma despesa, que é igual um aluguel, né? Você paga e nunca é dono, por um investimento. Isso. Com a diferença que a conta de luz, ela é desde antes de nascer até depois, né? Aí a sua empresa vai continuar e nunca tem fim. O financiamento, ele tem data de começo e data de fim. E tem parcela fixa. Porque Exatamente. A conta de luz, você nunca sabe qual vai ser o reajuste do próximo ano, né? Sabe que todo ano vai aumentar, mas nunca sabe quanto. Já o financiamento é uma parcela fixa. Exatamente. E temos mais uma vantagem também, que é a carência. Hoje a gente tem no mercado até 180 dias de carência. Explicando melhor, né, o que é a carência? A carência é um prazo que você tem desde que o financiamento é contraído para o início da primeira parcela. Então, se a gente fala que um financiamento tem 180 dias de carência, isso quer dizer que se ele for contraído hoje, ele só vai ser pago a primeira parcela em 6 meses. Isso é muito bom, porque dá para você fazer o investimento, fazer a instalação, ter a vistoria da concessionária, chegar à primeira conta já com desconto, para só depois disso você pagar a primeira parcela do financiamento. Ou seja, você vai realmente trocar a conta de luz pelo financiamento. É isso aí. Só que com todos esses benefícios, Lucas, ainda tem várias pessoas que falam pra gente assim, que detesta pagar juros. Eu também não gosto de pagar juros, não. Mas a conta da CEMIG é 100% juros. É um dinheiro que você paga pro mês que já passou e você já tem que pagar no mês seguinte de novo. Uhum. Então, fica fácil de fazer a escolha. Ou você paga a CEMIG o resto da vida, como se fosse um aluguel, uma coisa que não é sua, ou você paga um pouco de juros, mas a maior parte da sua parcela, você está investindo em equipamento que vai ser seu. E essas parcelas geralmente ficam num valor muito próximo da conta de luz, né? Sim, sim. A gente consegue aí uma condição muito boa. A gente tem várias financeiras que a gente trabalha, né? E sempre procura a melhor taxa, a menor parcela para o cliente, para ficar ali um valor próximo da conta de luz, algo que não vai pesar no fluxo de caixa dele. Exatamente. E como falamos, o prazo, geralmente, com 5 anos, está tudo quitado. E aí, se a gente pensar sobre quantos sistemas fotovoltaicos que o pessoal que não instalou já pagou, hein? Quem não tem, tô falando de quem não tem. Sim, sim. Quando a gente fala que é 100% juros, né?
Se a gente for olhar aí no Brasil, desde 2012, que quando foi aprovada a primeira norma regulamentadora sobre energia solar, você já poderia instalar um equipamento fotovoltaico e economizar na conta de luz, né? Se a gente pegar então de 2012 até 2022, são 10 anos. Ou seja, quem não tem um equipamento fotovoltaico já pagou pelo menos por 3. E não Porque o payback de um equipamento desse é 3 anos. Ou seja, mais do que 3 já foram pagos e ele continua sem ter equipamento e continua pagando a CEMIG. Pois é, será até quando, hein? Que vão fazer isso? Pode ser até hoje, basta eles tomar a decisão certa, né? E chamar a Greenvolt, né? Sim. E nós vamos ajudar ainda a escolher a melhor forma de pagamento. Tem pagamento à vista também, né, Lucas? Sim, e assim, é uma questão de analisar o que encaixa melhor para o momento atual de cada um. Tem alguns clientes que estão capitalizados, tem esse dinheiro lá numa aplicação que não tem um rendimento satisfatório e para eles é mais vantajoso investir no equipamento fotovoltaico, que vai ter um retorno muito mais alto, mas tem aqueles também que estão no momento de caixa mais apertado e que o equipamento fotovoltaico pode vir justamente para ser a solução, para ajudar a aumentar a margem de lucro, porque vai reduzir custo fixo. E aí, para esses, a gente tem várias opções de financiamento. Pode ser, inclusive, dar uma entrada de uma parte e financiar outra parte. Pode ser um financiamento totalmente sem entrada, com 180 dias de carência. Então, assim, tem muita flexibilidade para quem quer ficar livre da conta de luz. É isso mesmo. E quem quer ficar livre do mau serviço prestado pela CEMIG, né? Porque a gente paga toda essa fortuna para não ter bom atendimento, a luz acabar e ninguém vir trocar rápido. Se você for ligar para fazer qualquer reclamação, você ainda fica na fila de espera ali, né? Ouvindo aquela gravação. Então, é a hora da gente se livrar, né? E produzir a própria energia. Não, voltando à história dos nossos clientes, então, a gente contou a história do Daniel, né? Que fez a opção, justamente que a gente está comentando aqui, de trocar a conta de luz pela parcela do financiamento. Mas na mesma época, foi interessante que na mesma época, né? Isso foi no ano de 2021, a gente tinha também o Johnny. O Johnny fez a mesma análise que o Daniel, mas ele detesta pagar juros. E ele falou, não, eu vou juntar o dinheiro e depois que eu terminar de juntar o dinheiro, eu vou comprar à vista, não vou pagar juros. Isso. E o Johnny voltou, né? Depois de 10 meses. Foi bem rápido, inclusive, né? Ele fez um sacrifício aí para juntar todo o dinheiro em 10 meses. Isso. E a gente ficou muito feliz, né, quando ele voltou, porque a gente tinha, né, tido um bom relacionamento, um bom contato com ele, e ele falou que ia conseguir juntar, e era uma conquista para ele ter juntado, mas tivemos uma grande surpresa, né? 10 meses depois, o equipamento fotovoltaico estava simplesmente 20% mais caro. Ou seja, né, o Daniel pagou 20% a menos, não teve um sacrifício mensal tão grande, né? Na verdade, não teve nenhum, porque trocou a conta pelo financiamento. Já o Johnny, que é extremamente organizado, né? Ali gosta de poupar, teve um sacrifício muito maior, mas acabou chegando na época que o equipamento estava 20% mais caro. Além do mais, isso foi no ano de 2021. Em 2021 foi um período que subiu o equipamento fotovoltaico no mercado inteiro, não foi uma coisa só da Greenvolt. E nesse ano também, a própria conta de luz teve um reajuste de 7%. Ou seja, a economia do Daniel já estava 7% maior. Maior do que foi calculada, né? Porque ele fez o financiamento. Voltando aqui, é importante a gente falar isso, né? O 20% foi um problema no mercado todo, né? Não foi a Greenvolt aumentou 20%. E o Johnny viu isso, né? E tanto que ele acabou comprando, né? Mas vamos analisar um pouquinho. Quando ele não quis, né, fazer o financiamento, a gente fala que muitos clientes têm essa mesma preocupação com juros, mas eles não veem os custos ocultos. A gente chama de custos ocultos. Quais seriam, né, alguns desses custos ocultos? O que ficou mais óbvio aqui na história do Johnny, né, é o aumento que pode acontecer no próprio equipamento fotovoltaico. Por quê? São equipamentos, praticamente tudo é importado. Então, ele primeiro está sujeito à variação do preço do dólar e está sujeito também ao frete internacional, que a gente teve aí com a pandemia, muito aumento, né? Um container da China para o Brasil custava $1.000, chegou a custar $20.000 o mesmo container, na pior época. Então, acaba que
A tecnologia chegou num preço bom, né? Que veio baixando nos últimos anos, mas já está estabilizada há uns 3 anos mais ou menos. Só que a gente ainda está exposto ao câmbio. Então pode haver essa questão aí de um aumento não esperado, né? O outro custo oculto, que não é oculto nada, você vê ele todo mês, é a conta de luz. É, verdade. Às vezes ele só não está no seu radar como um custo. A gente acha que é normal pagar a conta de luz. Todo mundo paga, eu paguei a vida inteira. Verdade. Então não vai fazer diferença. Mas não é. É porque falando de números, né, de matemática aqui, ele tem que ser levado em conta. Sim. Porque como é que o cliente calcula os juros, né? Geralmente o cliente pega a quantidade de parcelas, o valor de cada parcela, faz uma multiplicação ali, simples, né? E você vai ter um montante final ali. Fala assim, meu equipamento está custando X. E se fosse à vista, era Y. E ele olha, tá uma vez e meia, 2 vezes mais caro. E aí ele esquece de olhar os outros custos, por isso que eu falo que são ocultos, porque ele faz essa matemática ali correta, né, simples, a gente também faz, às vezes, mas a gente tem que olhar outros custos, por exemplo, a inflação da conta de luz, a inflação do equipamento. A inflação, no geral, né, e a da conta de luz, é um número assim que às vezes a gente não para prestar muita atenção. Tem um senso comum que você sabe, a conta de luz sempre ficou mais cara. Mas mais cara quanto? É todo ano? E se a gente analisar os dados históricos aqui do Brasil, nos últimos 20 anos, teve um reajuste médio na conta de luz de 14% ao ano. É muito caro. É quase o dobro da inflação do mesmo período. Então, tudo está ficando mais caro, mas a energia está ficando mais cara ainda. E é muito importante levar isso em conta também na hora de fazer essa análise, porque com o financiamento a parcela é fixa. Isso. Então, mesmo que a conta de luz fique mais cara, igual eu falei que foi o caso do Daniel, a sua economia está ficando maior. Sim. E o outro custo, né, que o cliente precisa olhar é o valor mesmo da conta. Porque aí olhou o equipamento ali, né? Eu vou pagar tanto a mais. Porém, quanto que ele vai deixar de pagar para a CEMIG nesse período? Porque aí, vamos supor, igual o Johnny, né? Uma conta aí dele de 900 a 1.000 kW, mais ou menos, que ele tinha, né? Que dá mais ou menos R$1.000. Arredondando R$1.000. Ou, nesses 10 meses, o Johnny pagou R$10.000 para a CEMIG. Poderia estar pagando 100. Poderia estar pagando 100 por mês, ou seja, 1.000 em 10 meses. Dá 1.000. Então, de 10.000, poderia ter pago só 1.000. Os outros 90% já poderia ter sido empregado no próprio sistema fotovoltaico. Com certeza. E é muita economia, né? Pensa, 90% de desconto na conta. A gente fica feliz com 10% de desconto em qualquer coisa que você está comprando aí. E nem ganha 10, na maioria é 5, 3, né? Quando você ganha 10, você fala, esse desconto foi maravilhoso. Verdade. Mas pensa, 90%. 90%. Então, eu vou falar aí para quem fica fazendo essa conta, né, da multiplicação ali do financiamento, pelo menos o valor da sua conta atual, olha, sem considerar a inflação, vezes o prazo, tinha que entrar também. Sim, e se você fizer essa conta, você vai ver que anula todos os juros. Você nem estaria pagando juros, fica negativo, porque você está transformando a despesa no investimento. É isso aí. E se você jogar a inflação, fica negativo. Sim. Então, isso aí é uma coisa que a gente quer chamar a atenção de todo mundo, né? Porque é o seu dinheiro, né? É o seu lucro da sua empresa, o investimento que você pode fazer, que vai estar ali depois. O financiamento, vamos supor, 5 anos. O equipamento dura, no mínimo, 25 anos. Então, a gente fala que é pague 5 e leve 25, né? Quem não quer? Todo mundo gosta de pague 3, leve 4, né? Sim. Mas agora é pague 5, leve 25. Por quê? Você vai pagar seu equipamento em 5 anos. Nos históricos que a gente tem aqui na Greenvolt, um financiamento aí de 5 anos, ele fica praticamente o valor da conta, então você troca a conta pelo financiamento. E depois desse prazo, você tem um equipamento que é todo seu ali, produzindo energia por 25 anos. Então, é literalmente pague 5 e leve 25, corrigido pela inflação ainda. É verdade. E aí o Johnny, como ele acreditava muito no sistema, né? Ele chegou com aquele valor ali que ele juntou, né? E deu de entrada e passou o resto no cartão. Foi isso que ele fez, na verdade.
Então ele não Ele foi desistiu. convencido que valia muito a pena e que não valia a pena esperar de novo. Verdade. Ele teve que ser a prova, né? Sim. Tem gente que fala assim, eu vou ser o cobaia. Eu já tive cliente que falou para mim assim, não, eu vou colocar aqui no meu estabelecimento e eu vou ser o cobaia da família, eu vou ser o cobaia do meu bairro. Eu falo assim, não, você não é o cobaia, porque nós já instalamos 700 projetos, como que você é o cobaia? Mas, no caso, o Johnny, ele viu por si próprio, ele quis ser um cobaia, e você não tem que ser outro, de que não vale a pena esperar. Então, ele não esperou de novo, ele não ficou juntando mais o restante ali, ele já adquiriu o sistema, foi um final feliz para uma pessoa organizada e que se sacrificou muito ali naqueles 10 meses para levantar um valor bem maior do que a conta, né, Lucas? Nós estamos falando aí de pelo menos 4 vezes o valor da conta, né? Porque para, num período de 10 meses, ele juntar o valor do investimento quase todo, né? Seria mais ou menos 3 vezes o valor da conta de poupança, né? Mais a conta que ele continuou pagando esses 10 meses. Isso aí estava no fluxo de caixa dele, Sim. né? Saindo ali do fluxo de caixa, enquanto o Daniel já estava tranquilo. O Daniel já tinha trocado a conta dele, estava pagando só o financiamento. Pagou 20% a menos no equipamento. A menos no equipamento. Já a conta de luz que subiu 7%, a dele estava na parcela ali fixa, não teve essa alteração, ou seja, ele estava economizando esses 7%. E depois dos 10 meses, tirando 2 de carência, ele já tinha pago 8 parcelas no financiamento de 48 vezes. Ou seja, 1/6 já estava quitado. Sim. Sem esforço nenhum, sem mexer no fluxo de caixa dele. E outra dúvida que é muito comum também, que a gente ouve dos nossos clientes aqui, não, eu vou esperar a taxa de juros baixar para fazer o financiamento. Eu não vou nem esperar para juntar o dinheiro, é para esperar a taxa de juros baixar. E é uma armadilha tão perigosa quanto a querer juntar o dinheiro. Por quê? Realmente tem a questão da taxa de juros estar alta no momento, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma portabilidade do financiamento. O que é isso? É igual você faz uma portabilidade de um telefone, né? Você pega de um operador e leva para outra, você pode fazer a mesma coisa com o seu financiamento bancário. E quando que isso é interessante? Isso é muito interessante quando o financiamento foi contratado com uma taxa mais alta e a Selic baixou, então os bancos querem negociar esse financiamento com uma taxa menor. E aí, nesse caso, você já começa economizando imediatamente, pagando uma taxa um pouco mais alta, mas na hora que a taxa baixar, você faz a portabilidade e negocia uma taxa melhor com o seu banco. Você corta o risco do equipamento subir, você começa a economizar de imediato, você deixa de desperdiçar dinheiro com a CEMIG e investir no equipamento que é seu, e quando a taxa de juros estiver menor, você consegue renegociar essa taxa fazendo a portabilidade. Exatamente. E temos também a questão de poder antecipar o pagamento de parcelas, tirando os juros. Sim. E isso é outra forma bem interessante de acabar com o financiamento mais rápido, né? Para quem gosta, às vezes sente incomodado de ter um parcelamento tão longo, apesar de que o parcelamento da CEMIG é pro resto da vida, né? É verdade. Então 5 anos não é nada. Mas para quem tem essa preocupação, né, e quer... E assim, 5 anos é um período relativamente longo que você tem condição ali de mudar a sua vida financeira nesse período, Verdade. ter uma condição, ficar mais folgado, tem reajuste de salário, né? E como a parcela é fixa, então, comparativamente, é um valor menor. Então, você pode ali quitar também o financiamento de trás para frente, tendo desconto dos juros. Você falou que é um valor menor, acredito que você está se referindo ao poder aquisitivo, não é? Sim, isso aí. A gente, quando fala sobre financiamento, e até mesmo a história do Johnny, né, fica bem claro o efeito da inflação, sobre a perda do poder aquisitivo, né? O valor que ele compraria um equipamento, depois de 10 meses, não podia mais comprar aquele equipamento. Isso não acontece só com a fotovoltaica, não. Eu tenho até a história da minha irmã com a geladeira, né? Sim. Ela juntou dinheiro 12 meses, ela queria uma geladeira melhor, né? E aí, quando ela foi comprar a geladeira, aquele dinheiro não pagava mais a geladeira. Então, assim, ela ficou bem decepcionada e teve que parcelar o saldo. A gente não escapa, às vezes, do parcelamento. A gente escaparia se a inflação não fosse tão alta, né? Historicamente, aqui no Brasil, né? Sim. Então, o que acontece? Quando o cliente tem uma parcela fixa em 60 meses, 5 anos, o que ele poderia comprar com o valor dessa parcela hoje e o que ele poderá comprar lá na frente
É muito menos. É muito menos, ou seja, a parcela, em tese, ficou mais barata. Será que faz sentido isso? Eu acho que sim, porque todo ano todo mundo tem reajuste de salário, né? Então, querendo ou não, você tem ali um valor fixo em 5 anos, ele vai representar menos, né, do seu recebimento anual ali do que ele representa hoje. Fica mais folgado, vamos dizer assim, né? Exatamente. E o benefício você já está acumulando desde agora, né? Desde Com agora. certeza. Porque a conta de luz é ao contrário, né? O valor que ela é hoje, daqui 5 anos, vai ser mais cara. Com certeza. Tem uma frase que fala, né, que tem 2 coisas certas na vida. Uma é que você vai morrer e a outra é que você vai pagar impostos. E a terceira é que a conta de luz vai subir. Verdade. Basta a gente pensar 5 anos atrás. Quanto custava a conta de luz 5 anos atrás? Pensa aí agora. E quanto ela custa hoje? Para a gente pensar também para o futuro, né? Essa mesma reflexão vai acontecer lá na frente, né? Sim. Então, a gente deixa aberto aqui também, né, Lucas, para qualquer um que estiver nos ouvindo e que quiser rever esse pensamento sobre o financiamento, rever sua proposta, ver as opções de financiamento que a gente tem. Aqui na Greenvolt, a gente tem um time, né, dedicado para pesquisar as taxas de banco. Nós somos correspondentes bancários de 6 instituições atualmente. E o que a gente busca é oferecer para o cliente o melhor prazo, com a melhor taxa, conseguir a aprovação de crédito, né, que ele precisa, não excluindo também o pagamento à vista para quem... Isso vai ficar para o próximo episódio, né, Lucas? Nós vamos fazer uma análise super completa para quem tem um recurso, né? O que vale mais a pena? Deixar esse recurso aplicado em uma aplicação financeira ou investir em energia solar? O que vai dar o maior retorno para ele? Então, esse foi o nosso 2º episódio do Greenvolt Talks. Agradecemos você que nos acompanhou até aqui e vamos continuar trazendo conteúdos como esses, uma vez por semana. E convidamos vocês a nos seguirem nas redes sociais e participar conosco. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão de tema, será muito bem-vindo. Obrigado.